Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Redcast. Um podcast voltado para o empresário, numa troca de conhecimento, um bate-papo leve, no qual agrega muito no dia a dia de todos que nos assistem. Hoje nós temos um convidado muito especial, em dose dupla hoje, representando aqui a agência Feed. Logo mais vou passar a palavra para eles. Mas hoje falaremos sobre algo muito além do marketing. Falaremos sobre como gerar comunidades, gerar resultado e como o marketing ser seu parceiro estratégico. Então, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Se apresentem. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo? Se apresenta aí, Vitor. Bom, Vitão, da agência Feed, gestor de análise de dados lá da agência. Então, toda a parte estratégica de todos os nossos clientes e relacionamento com eles fica comigo lá. Boa, você fica com a bucha. Eu sou relacionamento. Também sou pra bucha pra você, né? Muito prazer, meu nome é Leonardo, eu sou proprietário da agência Feed. A gente que está construindo essa jornada aí a gente está indo pro 5º ano. E tamo junto nesse mundo do marketing que a cada mês, a cada semana isso muda e, ter uma oportunidade de participar de um podcast como esse, falar de assuntos tão legais, a gente fica muito animado, né? Falar sobre atualidade, acho que o marketing é algo que inova todo dia, Sim, né? Cara, é uma loucura. Antigamente era uma forma que se tratava o marketing, aquele marketing tradicional. Hoje em dia você tem que acessar o consumidor de todo quanto é tipo de produto, forma, plataforma. Então a gente tem muito assunto para falar hoje, Sim. né? Mas eu acho que até para o pessoal de casa conhecer vocês, como que surgiu a agência Feed? Cara, até fazendo total relação com isso que você acabou de falar, a agência Feed ela surgiu realmente dessa dor. Porque a gente percebeu que o marketing ele estava muito volátil, muita gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e principalmente para nós que somos de uma região que é de Franca, a gente tem que levar isso em consideração. É diferente de uma grande metrópole como cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Franca tem muito regionalismo e eu senti que o marketing ele chegou um pouco atrasado aqui do que ele chegou para essas grandes cidades e estava muito disperso. Eu trabalho com a parte de design desde 2016 e eu queria ampliar os meus serviços para poder trazer mais complexidade para as empresas que tem aqui. A gente sentiu esse gargalo dentro da cidade. Então a agência Feed ela surgiu de uma dor minha de tentar trazer esse mundo do marketing mais palpável para dentro de uma cidade do interior, com a relação com o cliente, transparência, e a gente realmente fazer um pouco mais, a gente entrar dentro do negócio do nosso parceiro para poder ajudar em certos gargalos que eles têm, para isso refletir no tráfego pago, nas gestões de mídias sociais, no site, no marketing como um geral. É legal isso porque entra muito na apresentação da Feed, vocês colocam como parceiro estratégico, é justamente isso. Primeiro vocês escutam, né, o cliente, as dores, e aí entra meio que no dia a dia, né, Vitor? Sim. Se preocupam sempre em fazer aquele diagnóstico. Sim. O porquê, né? Explica ao pessoal o porquê de fazer esse diagnóstico antes de fechar qualquer contrato. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente entende que agências convencionais elas morreram. Porque desse motivo isso já faz mais de 5 anos. Agências convencionais, a entrega dela é pautada em tráfego pago, posts, e isso a gente percebeu que é apenas uma ferramenta do que a gente faz, do nosso trabalho. Mas as pessoas, Gabriel, costumam confundir o que é marketing. E marketing não está relacionado a tráfego ou post. Marketing tem a ver com um bom produto, com uma boa entrega, com um time comercial bem alinhado e com o que você realmente conhece do seu cliente. Então, hoje a Feed ela faz um diagnóstico justamente para entender qual que é a sua empresa, o que ela oferece, quais são os principais gargalos. E aí, assim, a gente vai começar os trabalhos não de uma forma genérica, mas pautado para o momento da empresa. Hoje, se a gente for ver... a gente fala que a agência Feed ela não tem muitos concorrentes justamente por conta desse motivo. Pela entrega que a gente faz analítica e entregar um tipo de serviço e produto muito mais estratégico para o nosso cliente. E até por isso que vocês falam, né? Vocês colocam no dia a dia da empresa, vocês possuem squads, né? Exato. Grupos de colaboradores voltados para uma estratégia, né? Justamente por isso com isso que você citou, né, Léo? Porque cada empresa está num momento. E isso não tem a ver com o tempo de negócio. A gente já pegou empresas que estão há 30, 35 anos no mercado, consolidadíssimas, mas no digital ninguém conhece. E tem empresas que ninguém nunca conheceu, são empresas novas, mas no digital está bombando. Então, assim, quando a gente recebe aquela mensagem padrão, quanto você cobra para fazer tráfego pago para mim? A gente já percebe a mentalidade da pessoa com isso. Para nós, a gente não precisa
definir o valor de investimento para o cara antes de fazer um diagnóstico. Não tem como. Eu preciso sentar com ele na minha frente, eu preciso escutar dele qual que é a dor dele. Fazer uma entrega personalizada, Exato, né? qual que é a dificuldade, porque às vezes a gente julga até pela capa, sabe? Pô, chamou pra gente um senhor, chamou pra gente uma menina mais nova, chamou pra gente uma empresa assim, assado. Não tem como eu fechar um pacote e te apresentar um pacote sem entender a sua real necessidade. Então, esse diagnóstico que a gente faz é totalmente fundamental para depois a gente dimensionar para esses squads. São 3 squads que a gente trabalha lá. O Begin, o Next e o Performance. A gente quer que todas as nossas empresas cheguem no squad final, que é o squad da Performance. Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho. Não adianta eu chegar para você que está contratando a gente e eu falar de campanha de performance, investimento em tráfego pago, sendo que você não tem nem o logo, você não tem nem o domínio, você não tem nem o registro da exemplo, marca. Vamos supor que eu seja uma pessoa que está começando agora. Não adiantaria vocês me colocarem no performance, por exemplo. Exato, né? A gente quer chegar lá e a gente é muito transparente com o cliente, porque eu não quero fechar com você um contrato ali de 6 meses, a gente ganhar durante 6 meses e depois, só a gente ganhou, não foi o que eu imaginava, tchau, obrigado. Não, a gente quer realmente ser parceiro. Então eu preciso entender o momento que você está, o que você consegue investir, o que está dentro do seu alcance e a gente ir etapa por etapa até a gente chegar na performance. Fazendo só um parênteses nesse ponto que o Léo falou, o nosso principal objetivo quando o cliente entra na agência é a evolução dele. Então a gente pegou clientes onde eles não tinham nem a página do Instagram criada. Esse é um cara de estágio Begin. Mas isso não tem a ver nada com valor de investimento ou faturamento. Então, isso que o Léo falou é muito importante porque o cara entra com uma estrutura zerada, na maioria das vezes. E ele termina, ou ele inicia os trabalhos e vira um case da agência Feed. A gente vai apresentar algum desses cases de uma forma 100% estratégica. Seguindo um passo a passo porque fica mais simples pro cliente e para nós também, como legal, entrega. O que eu achei legal na resposta de vocês foi que vocês trouxeram a questão da maturidade no digital da empresa. Não tem nada a ver com o tempo de empresa. A empresa pode ter 35 anos, a empresa pode faturar milhões. O que vocês tratam com cuidado é a questão da maturidade no mundo digital dela, né? Justo, então, exato. o que eu achei bacana é isso, porque vocês têm todo esse cuidado desde o início, né? Maturidade e mentalidade. Isso. A gente tem um cliente, um parceiro nosso, que ele está lançando um aplicativo. Cara, é um embrião total. Sim, o Instagram começou agora, tá uma jornada, assim, bem no início. Mas ontem a gente teve uma reunião com ele e, cara, a mentalidade, a ideia já é lá para frente. Então, quando o empresário ele tem a noção do que ele precisa fazer e ele sabe que é diferente do que é no espaço físico, porque a jornada de compra hoje no digital é muito diferente, com TikTok, Instagram, site, é tudo muito complexo, e ele entende essa jornada, ele chega no performance de um jeito muito mais rápido, entendeu? A gente fala que o nosso maior trabalho na agência é conscientizar o empresário. Isso é legal porque a gente acha que é simplesmente chegar, como se fosse comprar um produto. Exato. Eu chego, eu quero uma xícara, pronto, me dá. E eu não preciso, cliente, né? Não preciso me esforçar, não preciso entregar nada para vocês. Só que com a agência é o contrário, né, cara? Vocês precisam desse outro lado do cliente, desse esforço dele, do alinhamento com a equipe comercial, né? Então vocês devem encontrar muita gente no dia a dia, nesse momento do diagnóstico, falar, cara, te pago tanto, você faz pra mim, vida que segue, né? A gente já até bateu muito a cabeça com isso, né, Vitor? Hoje, por a gente já ter 5 anos de empresa, a gente tem uma maturidade, quando o cara tá fechando um contrato com a gente, eu olho no fundo do olho dele e falo, cara, você sabe que você está contratando uma empresa que vai te dar mais trabalho. Sim. Eu vou precisar da sua disponibilidade para reunião, para gravação, para diagnóstico, para a gente preparar o próximo mês, para a gente organizar todo o sistema, para você me passar as informações que eu preciso, para eu te perguntar. Então tem muita gente que acha que, contratei uma agência e ela vai fazer tudo. E na verdade a gente é só o meio. A gente é o meio do trabalho. Eu não posso, por exemplo, uma empresa me contrata, eu não posso colocar o rosto lá, a gente sair para gravar. Não, é o cara que tem que botar o rosto, é a equipe dele, porque é ele que vai atender. Quando o cliente dele chega lá, ele vai ser recepcionado por aquelas pessoas. Então a gente hoje deixa muito mais claro que para a empresa poder performar no digital, ela precisa ter essa mentalidade que, cara, é um esforço a mais. Eu vou ter que gastar uma energia aqui. É um trabalho de 4 mãos. É um investimento, né? É um investimento. Isso é legal colocar na mesa, porque muitas pessoas às vezes olham o marketing como um custo. Sim. Olham todo esse esforço como um custo. E não é, né, cara? Vocês sabem o resultado que vocês entregam. Sim. E é legal o empresário ter esse olhar de investimento. Investimento até nas equipes. Você citou sobre o alinhamento, às vezes, com a equipe comercial, porque com os vendedores. Porque, vamos lá, você levou um lead para o cara. Se não tiver um alinhamento, às vezes, comercial, não gera venda, né? Esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, porque
cara acha que quando ele contrata a agência, igual o Léo falou, vai resolver todos os problemas deles, mas não é assim. A gente tem problema com stories, o que o cara precisa gravar todo esse conteúdo pra pôr o rosto ali da empresa e ser a cara da empresa. E tem a parte do comercial, que agora eu vou trazer um tema até polêmico, hein? Não existe lead qualificado. Você que está assistindo a gente, tira isso da sua cabeça. O lead, ele é qualificado pelo seu comercial. Claro, a gente tem que fazer todo o trabalho de encontrar a melhor pessoa por um momento em que ela está, mas você precisa qualificar ela. O seu conteúdo, o seu Instagram, ele precisa fazer com que a pessoa saiba quem que você é, o que você oferece, o seu diferencial. Então, conscientizar o cara de que o comercial, ele depende muito mais do que ele produz no Instagram e que isso finaliza no comercial é fundamental também. Vocês têm muito contato, então, com a equipe comercial dos clientes, porque assim, fico imaginando, imagina, senta aqui, eu sou o cliente, eu sou o dono da empresa e marco as reuniões estratégicas só com vocês. A equipe fica toda perdida, Exato. né? Isso foi uma dor que a gente sofreu há muito tempo, porque a gente não entrava nessa parte de dentro do comercial da empresa, porque é muito difícil para nós chegar para o empresário e falar assim, pô, a sua equipe não está atendendo legal, pô, você está com gargalo aqui. Tem gente que recebe isso bem, mas tem gente que vai falar assim, pô, vocês estão dando desculpa. Contratei vocês pro marketing, que você está dando pitaco. E aí foi aonde a gente trouxe algo que a gente fala desde lá de trás, que é a parte do CRM, onde a gente consegue ter um mapeamento muito mais certeiro do que está acontecendo dentro do negócio da empresa. E o empresário consegue entender o que a equipe dele está fazendo. Por que o vendedor X vende 10, esse vende X, por que esse lead está parado, o que aconteceu com essa. Então, quando a gente tem um sistema, que é um CRM, onde a gente consegue mostrar tudo isso de forma clara, eu não preciso chegar para o meu cliente e falar, pô, cara, seu atendimento não está legal. Ele já está vendo. Os números que os relatórios entregam já está vendo. Então, hoje, para você poder escalar no digital, seja organicamente ou até em tráfego pago, é fundamental você ter um sistema, um CRM, onde você vai gerir esse comercial. Porque senão, cara, a gente vai te mandar 300 leads por mês, você vai vender 20, vai falar que não vendeu nada. Sim. E vai ficar 270 pessoas perdidas no limbo. Você não vai fazer follow-up, você não vai abordar ela em um outro momento. E aí fica muito difícil para nós chegar e falar assim, pô, e aquele lead lá? Cara, se perdeu. Sim. Então, hoje é fundamental para você poder performar, você ter um CRM ao seu lado. E aí a gente traz isso junto, porque com o CRM a gente fica mais à vontade para entrar dentro do negócio da empresa, sem ser invasivo. Tem arsenal, né? Exato, vocês têm assim. as causas, vocês têm ali os dados, né? Os números hoje, ficam muito mais fáceis de trabalhar. Para você ter uma ideia, Gabriel, um dos nossos cases, e quando eu falo case, eu falo faturamento, maturidade de empresa e proporção que ela tem dentro do mercado também. Quando a gente pegou ela tem uma média de 23 vendedores, essa empresa. E eles não tinham um sistema, um CRM. E aí a gente ficava se perguntando, como que esses caras controlam o que acontece no comercial? Como que o gestor controla esses 23 vendedores? Ele controla, né? 23 vendedores e o tanto de leads que a gente gera essa demanda. E aí foi que entrou o Feed Connect, né? O Léo vai falar um pouco mais, mas assim, o Feed Connect ele veio para estruturar um processo comercial inteiro. E você pode olhar para mim e falar, pô, Vitor, mas uma empresa desse tamanho não ter um processo comercial? É comum, né? É comum. Verdade, não é o raro, padrão, comum, é o padrão. padrão, né? Exatamente. E aí, quando a gente instalou o Feed Connect lá, com as campanhas performando, a gente teve a gente como estrategista e eles como dono do negócio e também os gerentes comerciais e tiveram uma outra noção do que estava acontecendo. Pô, pessoal, eu recebo 300 leads, o meu time comercial ele demora mais de 20 minutos para atender e a nossa taxa de conversão no final do mês é péssima. E aí a gente conseguiu identificar gargalos que antes eles não sabiam que tinham. Entendeu? Exato. Então isso é fundamental. Ter um CRM é algo... É igual ter um espaço físico. Se você não tem, ninguém vai ver você. É gestão, né? A gente fala que é gestão, você conseguindo analisar os números. Se você não tem número, não basta você chegar com uma estratégia de, pô, quero vender mais. Tá, mas como que eu vou vender mais, né? Canais. Exato. E outra, o CRM não só para questão de escala de venda, mas para relacionamento com o cliente, sabe? Cara, com o CRM hoje você consegue mandar mensagens, cara, de aniversário, de Feliz Natal, enfim, de qualquer data que seja, para aquela pessoa personalizada, sem com o intuito de você vender. Ou, por exemplo, o Gabriel entrou em contato comigo, comprou um produto. Ele está testando o produto. Eu sei que a média do prazo para ele validar esse produto é 15 dias. Como que você vai controlar as pessoas que comprou há 15 dias atrás? É tudo manual na caneta? Não funciona. Com o CRM eu consigo saber, pô, o Gabriel comprou o produto X há 15 dias. Vou mandar uma mensagem personalizada para o Gabriel. Gabriel, vi que você comprou, como que está o uso do produto? Está tudo bem? Tem alguma dúvida? Então o CRM, além de escalar na questão de venda do comercial, você consegue escalar a sua parte de relacionamento. Ser uma empresa muito mais próxima do seu consumidor.
Não, e isso é legal porque entra num ponto de pós-venda, né? Sim. Que o pessoal às vezes não dá Importante. muita atenção. E não é pós-venda só para você ficar revendendo para aquele cliente, mas é para você estar presente no Exato. dia a dia dele, né? Sim. Se você citou sobre a parte de aniversário, você citou sobre, às vezes, fazer alguma campanha, você ter aquele contato arquivado. Então, o CRM, né, ajuda muito no pós-venda, né? E assim, o fato da empresa, de você ler o nome da empresa uma vez ao dia, já era. Você lê o nome da empresa, sabe? Ela está na sua cabeça. Num próximo momento, quando você tiver uma oportunidade de alguma coisa que você precisar relacionada a ela, ela vai vir na sua cabeça. Então, Aí isso a ajuda gente muito. entra num ponto que a gente está trazendo muito na agência, que é comunidade. Cara, isso tá sendo uma virada de chave muito legal, porque isso que a gente acabou de falar aqui agora, o que o Léo tá comentando, a gente tem uma métrica que a gente mede que é o LTV. É o Lifetime Value, que é quando o cliente, quanto tempo que ele fica na sua base ali. E quando a gente começou a analisar essa métrica, a gente falou, cara, é muito mais barato você manter um cara que tá ali com você do que você conquistar outro. Exato. Lógico, a prospecção ela sempre vai acontecer, mas manter o cara ali com você é fundamental. E a gente chega num ponto que é promoters. A gente tá com esse termo na agência, a gente tá trabalhando bastante, que é o quê? O Lucas, ele acompanha a feed. O Lucas, ele não é cliente da feed, só que ele acompanha todo dia o Léo, o Juliano e eu aqui. A gente tá sempre lá nos stories e postando. Vai chegar uma hora que o Gabriel ele vai conhecer uma pessoa que precisa da agência feed. Ele não é cliente, mas ele vai indicar, porque ele vê a gente ali, ele consome o nosso conteúdo, e ele vai indicar aquela pessoa e virar o quê? Ele vai virar um promoter, que é a parte do marketing mais barata que existe. Produção de conteúdo. E essa ideia dessa parte de comunidade dentro da agência foi total mérito do Vitor, né? O Vitor participou de alguns eventos dentro do mundo do marketing esse ano, no começo do ano, né? E, cara, 90% do evento a gente percebeu que girava por dentro de comunidade. Ele trouxe isso para dentro da empresa, a gente começou a implementar isso para os nossos clientes e realmente mudou o jogo. Sim. Por que, Gabriel? Volta naquilo que você falou lá no começo. Cara, em 2020, 2021, a jornada do cliente era uma. Hoje a jornada do cliente é outra. O cara vai consumir seu produto, ele entra no TikTok, ele entra no Instagram, aí ele entra no perfil do dono, aí ele chama no WhatsApp. Então, se você não passar credibilidade e a pessoa se sentir confortável em comprar o seu produto, ela não vai comprar. Então, o pertencimento à empresa é muito mais fácil de se tornar um cliente do que você tentar ficar jogando promoção para ele, promoção. Então, o senso de comunidade é algo que é o ponto principal de 2026 do marketing. Sim. Junto com inteligência artificial também, né, que é algo que está bem alto. Mas a geração de comunidade é algo que vai fazer seu negócio realmente sair do padrão. A gente vê João Adib, o velho da Havan, a gente vê esses caras todos que não tinham a menor necessidade de colocar a cara, porque o negócio deles já faturam milhões, bilhões por ano, mas eles estão todos os dias lá, porque você se conecta com a pessoa. Eu não conecto com remédio, eu me conecto com o João Adib falando, mostrando a vida dele. Quando eu for comprar alguma coisa, eu vou lembrar de quem? Do João Adib, da CIMED. Então essa que é a questão fundamental para você ficar próximo do cliente, você criar uma comunidade, a pessoa se sentir pertencente à sua marca. E aqui eu vou trazer uma estratégia, concluindo só para a gente fechar esse ponto, que é o quê? Grupos do WhatsApp. A gente está fazendo um movimento com os nossos clientes que é o seguinte: faz sentido para sua empresa ter um grupo no WhatsApp? Sim, não. Por quê? A gente faz uma análise de público, faz todo um estudo por trás. E o que começou a acontecer? Os clientes eles fazem lançamentos frequentes. E a gente pega esses clientes e cria esses grupos no WhatsApp e faz campanhas para encher esses grupos de pessoas que já interagiram e que já consomem o Instagram. No dia do lançamento, a gente solta horas antes para aquelas pessoas. E elas se sentem o quê? Privilegiadas por estarem ali. E aí você gera um senso físico de comunidade. Físico no sentido de ter um canal centralizador de pessoas que te conhecem. Cara, isso foi uma virada de chave extremamente. Se você tá vendo esse vídeo, pode aplicar também. É legal isso, aproveitando um pouco, pegando um gancho também da comunidade, porque foi legal que você falou de, vale a pena eu criar uma comunidade no WhatsApp? Esse questionamento me chamou a atenção, porque é legal, o pessoal de casa que está assistindo, entender que não é porque, às vezes, o seu concorrente ou alguém de um mercado paralelo, algo do tipo, criou uma comunidade no WhatsApp, que às vezes faz sentido você criar, às vezes faz sentido para você criar no Instagram. Então, exato. É legal ter esse estudo, né, Vitor? Sim, é fundamental. Porque senão você fica queimando cartucho. E uma coisa que a gente não gosta de fazer é queimar cartucho com coisas que a gente sabe que provavelmente não vai dar certo, visando outros nichos e pessoas grandes que já fizeram também. Porque dá trabalho, né? Criar comunidade dá trabalho. A gente fala pro cara, você vai criar comunidade, e aí? Você vai ter conteúdo todo dia para soltar lá? Você vai botar a cara todo dia, a galera vai perguntar, você vai interagir? Então, a criação de comunidade é algo que é de médio a longo prazo. Sim. E aí o empresário, a empresa tem que estar disposta.
Mas quando isso começa a entrar no automático, a gente tem um cliente nosso que, cara, a gente lançou um grupo VIP, é uma empresa de produtos, né? Então, para ela faz sentido ter um grupo lá. E aí a gente solta todas as novidades, promoções, tudo sai antes, primeiro lá, conteúdo exclusivo. Hoje o grupo tem quase 300 pessoas. Sim. As vendedoras vendem mais pelo grupo do que às vezes na loja física. Sim. Só que é um trabalho que está rolando desde o começo do ano, né? A gente está no mês 7, então foi validado isso agora, Sim. né? E a gente vai entrar em outro ponto da comunidade, que é as lives. Esse cliente que o Léo está citando é uma caixa de decoração. E eles estão fazendo lives do TikTok vinculadas ao grupo. Então pensa comigo, eles estão usando 2 canais fortes para a empresa. Um é o centralizador de visualização, que é o TikTok, e o outro é o grupo no WhatsApp. Então quando você envia o link para lá, as pessoas que acompanham você vão para sua live. E aí você gera o quê? Pessoas ali fomentando em uma outra plataforma, que é o quê? A junção de vendas. Então você tem... Elas descobriram que o ponto forte deles é o quê? Pessoas interessadas nos produtos que acompanham e vão comprar em um determinado momento. E o segmento que é de decoração está muito envolvido não só com o produto, mas com bem-estar, com dicas. Então, o grupo que elas têm no WhatsApp não é só para vender produto. Sim. O produto ele entra na venda em momentos estratégicos, mas lá elas dão dicas de decoração, dica de montar mesa, dica de lavabo. Então, gera valor para o cliente para quando ela anunciar um produto de lavabo, fazer sentido para a pessoa comprar. A venda é uma consequência. E é legal isso porque você citou WhatsApp e TikTok. E é legal como que cada plataforma vai te ajudar, né? Vai ajudar o cliente. Então, o pessoal também entender qual plataforma usar e para o quê, né? Por que eu vou usar o TikTok? Eu vou criar, às vezes, sei lá, pensar em criar uma comunidade de TikTok, que às vezes não faz tanto sentido. Eu uso o TikTok para fazer uma live. Ou não, para o meu produto faz sentido criar live no Instagram ou no YouTube, né? Então, vocês têm muito essa conversa, esse alinhamento até sobre qual a funcionalidade de cada plataforma? Exato. O que a gente passa para todo cliente é que ele precisa estar presente no mínimo em 4 plataformas. Legal. A primeira dela é o Google. Você precisa estar no Google. A pessoa precisa procurar o seu serviço, procurar o que você vende e você aparecer para ela. Seja com o Google Meu Negócio, ou com o seu site, ou com a sua landing page. E aí, em sequência, vem Instagram e Facebook. Que daí são as plataformas onde você chama a atenção das pessoas para as pessoas conhecerem um pouco da sua empresa. E aí você precisa estar em pelo menos mais uma plataforma. Aí pode ser o YouTube, o TikTok. Aí vai depender muito do seu segmento, de quem é o seu público-alvo. Se o seu público-alvo é um público que consome conteúdos do TikTok, faça sentido você estar lá. E a galera precisa entender isso. Não é só abrir um TikTok, abrir um Instagram, abrir um Facebook. Os públicos são diferentes, o conteúdo é diferente. Se você quer produzir conteúdo para TikTok, é um tipo de abordagem. Se você quer produzir conteúdo para Instagram, é um tipo de abordagem. Para o YouTube, é outro tipo de abordagem. Então, assim, as pessoas precisam entender também que cada plataforma entrega conforme o algoritmo dela precisa. Então, você precisa também produzir conteúdo direcionado para cada uma. Legal. E, assim, até eu que sou um pouco leigo assim, nessa questão, é legal vocês falarem sobre o Facebook, né? Muitas pessoas às vezes já consideram o Facebook ultrapassado, mas pelo que a gente está conversando, a gente entende que o Facebook, dependendo do seu segmento, também é uma plataforma que vai te entregar resultado, né? Casa exatamente no que o Léo falou. Cada plataforma ela tem um público. E cada plataforma você tem um método de conversar com aquele cara. Então, tem um cliente nosso, que é um dos nossos maiores cases, o público dele, 65% está no Facebook. E ele não sabia. Quando a gente começou o trabalho com ele falou... O que ele falou? Ele falou, não, pode tirar o Facebook. Ele falou, não, cara, nem compensa anunciar no Facebook. Assim, e na época a gente não tinha os relatórios. Eu falei assim, tá, pode até fazer sentido, mas eu não vou ter certeza disso. Vamos montar um relatório, entender como são as primeiras campanhas. E aí, na hora que a gente apresentou para ele que 65% do público estava no Facebook, ele queria morrer. E não só estava, convertia de lá. Loucura. Imagina se um cliente desse, por falta de conhecimento ou da importância de você analisar resultados, saísse do Facebook. É por isso, Lucas, Gabriel, que a nossa principal entrega, ela é ser um parceiro estratégico e ter uma reunião de diagnóstico. Por quê? É a partir dela que a gente monta todo um onboard estratégico. Eu não posso chegar para você e falar, vamos abrir no TikTok, vamos abrir no Twitter, no LinkedIn, porque eu não tenho estudo, eu não sei o que é validado para você. Então, o primeiro passo de tudo isso que a gente está falando aqui é estudo. Qual que é o seu nicho? Quem que é a sua persona? Como que a gente pode definir aonde que ela está nesse primeiro momento e colocar energia no lugar certo? Então,
independente da agência que você for e vocês iniciarem já com tráfego, com post, sem um estudo antes e um relatório disso, cara, você pode ter certeza que você vai queimar cartucho nesse primeiro momento. Eu acho que todo mundo que está acompanhando esse podcast está percebendo que não é simplesmente contratar. Olha o trabalho por trás que você tem que ter, né? Sim. Todo o estudo por trás que você tem que ter. Então, esse ponto da persona é muito bacana colocar, porque muitas pessoas, às vezes, vão atrás de um marketing sem ter uma persona pré-definida. Exato. E isso, na hora de montar a estratégia, para que lado eu vou atirar? Você tem vários alvos na mesa, onde que eu vou mirar? O que eu vou fazer, né? Então, Exatamente. é legal esse ponto. E até trazendo um pouco agora para o dia a dia de vocês citaram sobre o diagnóstico e depois que tem a conclusão, o fechamento do contrato, como que é o acompanhamento de resultado de vocês? Como que é o dia a dia com o cliente? Cara, depende muito do que o cliente contratou, né? Hoje a gente trabalha com algumas frentes dentro do digital. Gestão de mídias sociais, desenvolvimento de landing page, site, toda a parte de web design e o que interliga tudo isso, que é o tráfego pago. Depois vem a parte de CRM. Então depende de qual é a necessidade do cliente. Lá, igual eu falei, a gente não tem nada engessado. Tem cliente que a gente só faz as mídias sociais, tem cliente que a gente só faz o tráfego, mas a grande maioria a gente faz todo o ecossistema. Então, depois da pessoa tá lá dentro, a gente entendeu, fez esses diagnósticos, vamos começar a nossa parceria, aí a gente passa um briefing para ela, onde ela vai preencher com todas as informações da empresa, além do que a gente já colheu, a gente quer mais informações ainda, e, inclusive esse briefing é muito legal, porque a gente coloca perguntas que às vezes as pessoas nunca parou para perceber. Sim. Tanto é que a maioria dos clientes fala assim, cara, eu nunca parei para pensar nisso. E o briefing, a proposta é essa. Tirar o empresário da zona de conforto, para ele ver, para a gente entender também qual que é a visão que ele tem do negócio dele. Justo. Então a gente vai para o briefing, depois do briefing a gente vai para a produção. Normalmente são etapas, né? Primeiro, depende do momento. Tem cliente que a gente pega, que ele já tem uma produção de conteúdo legal, ele já tem um Instagram redondinho e tudo mais. Mas a grande maioria está começando, né? Ou está saindo daquela parte amadora e indo para o profissional. Então, a gente prepara os primeiros conteúdos, preparamos materiais, aí começamos a movimentar o orgânico. O nosso foco é sempre tentar fazer com que o cliente ele consiga organicamente ter uma rentabilidade maior. Ele não depender do tráfego pago, porque está cada vez mais caro anunciar com tráfego pago. Então, a gente foca em muito conteúdo de valor, geração de valor para o cliente dele. E num próximo momento, quando a engrenagem já está rodando, a gente entra com campanhas estratégicas de tráfego. As campanhas estratégicas de tráfego começaram a performar, aí a gente aumenta o valor de investimento, aí é um processo que vai para a escala, que daí aumenta a quantidade de criativo, landing page, é legal tudo isso, cara, porque muitas vezes a gente tem contato com muitas pessoas têm algum receio com a agência de marketing, porque acha que as agências fazem... tomam algumas ações sem se preocupar com o dinheiro do cliente. Sim. A gente escuta muito isso no mercado. Sim. É legal esse cuidado que você tem, tanto no diagnóstico e mesmo depois do diagnóstico, fazer um briefing, porque você tem um cuidado de, cara, às vezes não é o momento de ainda desembolsar um valor que às vezes pode ser significativo para a sua empresa, porque ainda às vezes não está no momento de você investir no tráfego pago. Vamos consolidar, Exato. Criar uma base sólida no orgânico para depois a gente dar esse passo, né? Sabe por quê, Gabriel? Hoje, a gente vai voltar naquele ponto da jornada. A jornada do cliente mudou. Até 2018, o cara viu um post seu no tráfego pago, ele entrava no seu site e ele comprava. Ou ele caía no seu WhatsApp e ele comprava de você. Hoje, a estrutura que a gente precisa montar e deixar o empresário consciente disso é muito maior. Então, vamos pensar aqui, agora vamos fazer uma jornada do cliente. O cara tá lá e ele foi impactado por um post que a gente fez do tráfego pago. Beleza, você vende caneca. E você foi lá e foi impactado por esse post de caneca. Você não vai clicar naquele post e vai comprar. A taxa disso é muito baixa hoje em dia. Então, qual que é a estrutura? O cara foi impactado, ele vai no seu Instagram, ele vai lá nos seus stories, ele vai ver quando que foi a sua última postagem. Depois ele vai ver o que tem na sua bio, ele vai lá pro seu site de captação. Depois disso, ele vai chamar o seu comercial para tirar uma dúvida e aí lá no final, depois ele já ter passado por todo um ecossistema digital da sua empresa que ele compra. Ele vai pesquisar no Reclame Aqui, se não tem nenhum BO. É legal isso, porque as pessoas acham, não, vou criar uma landing page e só. E vou rachar de vender. Mas não, né, cara? Assim, a gente vê que cada vez mais o consumidor está exigente. Ele precisa de uma segurança. A gente viu já várias estratégias de marketing, já viu muita gente criando aí conteúdos que enganam, que você compra algo, depois
não recebe o que você comprou. E é legal isso porque o consumidor, hoje em dia, ele tá exigente. Com certeza. Ele não tá simplesmente rolando a tela do celular, achou interessante, compra. Não, ele entra no seu perfil, ele vê quantos seguidores você tem, ele vê quantas postagens você tem, ele vê os comentários. Depois ele vai no Reclame Aqui, depois ele vai no Google, que passa confiança, né? Exato. E aí, como que a gente vende um contrato de tráfego pago pra um cara que tem 2 postagens no Instagram? Isso vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora que vai saturar, que ele vai começar a investir dinheiro e não vai ter retorno. Por quê? Pô, mas é o tráfego pago que tá ruim. Não é, cara. A sua estratégia, ela tá péssima. Ou pior de tudo, ele vai ficar refém do tráfego pago. Pra sempre. E aí esse rapaz aqui aí, tem que filho, lidar aí com acabou. isso todos Nós os temos dias. que ser justos com Aí com acabou. as agências também, porque às vezes a gente exige da agência algo que a gente não está entregando, né? Que é o básico. Então, isso é muito legal. E eu acho que entra um pouco no tema da atualidade, que é a inteligência artificial, que o pessoal às vezes usa também da maneira errada, né? A gente vem falando das plataformas e a gente vem vendo uma nova tecnologia entrando e o pessoal um pouco perdido de como usar. E hoje em dia, dentro da feed, como que são as estratégias voltadas para IA, como que é todo esse contato e essa comunicação com esses clientes que às vezes nem tem tanto conhecimento sobre. Cara, esse assunto eu gosto, hein? Tem que falar Aqui a gente sobre, vai né? ficar IA muito tá tempo, na né? mesa. Cara, coincidência, a gente soltou um vídeo ontem, né? O Vitor gravou um vídeo, né? anteontem. Da notícia, né? Sim, anteontem. Cara, eu tenho alguns princípios para IA, tá? Primeiro princípio deles é não fique refém dela. Em qual sentido que eu falo isso? A IA, cara, ela vai ser muito boa. Ela já está sendo muito boa e a gente utiliza muito na agência. Mas qual que é o ponto-chave da inteligência artificial para as agências e para você, empresário, também que está assistindo? Cara, não tenha a mente fechada no sentido de, pô, não vou usar isso daqui, isso aqui é ruim, isso aqui é 100%. Sim. Não, esse é o primeiro princípio, tá? Tenha a mente aberta para, cara, isso daqui ele vai agilizar meu processo, eu vou conseguir entregar mais e melhor do que eu já faço com a inteligência artificial. E o segundo ponto principal é, não dependa disso por um fator... Assim, aí são 2 extremos, né? O primeiro de use a inteligência artificial para melhorar os seus processos e 2 que ela vai falhar em algum momento. Aí, o Meta, ele demitiu 8 mil funcionários no mês passado, no dia 20 de maio. 10% da base 10% dele, né? de toda a empresa. Isso substituiu por 50 pessoas. A gente soltou um vídeo falando isso, que foi o que o Léo comentou. Colocou 50 pessoas nesse mesmo time e o resto foi tudo inteligência artificial. Cara, a gente tá tendo problema atrás de problema com o Meta. Ele muda objetivo de conversão, ele muda CTA, ele muda criativo. Eu tenho alguns amigos na área do tráfego pago e, cara, eles estão falando que estão jogando até para site de aposta já. É um negócio muito fora da casa. Um monte de conta caindo, né? Contas Recentemente. caindo. A gente teve 3 ou 2 clientes que perderam a conta simplesmente por conta disso. Então, IA em agência é muito bom. A gente usa na agência. 2 pontos. Use, porque ela vai agilizar o seu processo, ela vai ser muito boa no criativo e nas estratégias, mas não fique refém dela achando que ela vai fazer tudo por você. A IA erra bastante, cara. A IA dá uma legal delirada. ter um parceiro estratégico assim do lado, como a Feed, porque justamente por isso, né? As pessoas não entendem o que tem por trás de uma campanha. E não sabem que às vezes a campanha, se você não tiver um cuidado, ela pode estar sendo direcionada para o local errado, né? Sim. Então é legal vocês trazerem esse ponto, porque a pessoa acha que simplesmente se ela lançar uma campanha de tráfego pago, por mais que ela tenha todo esse processo que a gente veio falando, né? Tenha tudo estruturado, Instagram, tudo, tenha uma landing page, tudo, mas que ela também tem que ter um acompanhamento nessa campanha, né? E mesmo que tenha IA ali embutida, ela precisa ter um cuidado, né? O nível de barreira para subir campanha hoje está muito simples. Isso daí meio que banaliza o mercado, porque, cara, qualquer um cria uma arte no GPT e sobe isso daí. Só que o que o Meta fez? Ele começou a profissionalizar o gerenciador de anúncios. Então, o quê? Beleza, qualquer um pode subir uma campanha, então eu vou deixar isso mais profissional. Agora você precisa registrar a sua empresa, agora você precisa ter alguns critérios para anunciar e você vem começando a cortar pessoas que querem só fazer um anúncio por anúncio, entendeu? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente chegou numa fase que a IA está gerando uma coisa que chama... eu aprendi isso na faculdade, eu fiz faculdade de design de games, então eu tenho um pouco dessa parte de inteligência artificial, robótica, desde quando eu fiz faculdade. E dentro do game, cara, a gente tem um termo que chama Vale da Estranheza. Quando a gente vê alguma coisa, a gente acha que é real, mas nosso cérebro sabe que não é real, mas a gente pensa que é real, e aquilo causa um certo desconforto na gente. E hoje a gente está chegando numa fase onde a IA está causando isso. Quando fica nitidamente que a empresa está usando só inteligência artificial, que aquilo é IA,
E pode ser uma empresa concreta, pode ser uma empresa tudo certo, o produto vai chegar, tudo normal. Só que a pessoa que está comprando vê que tudo é feito por inteligência artificial, desde a imagem, desde o texto, desde tudo, aquilo ali já causa uma certa estranheza. Então, a gente tem que tomar cuidado também com abusar. A gente tem que usar, mas a gente também não pode abusar, porque isso causa uma certa repulsa nas pessoas. Porque, a empresa só usa inteligência artificial, não tem um rosto, não tem uma pessoa, não tem ninguém humanizado ali. Cara, será que rola mesmo eu fazer parte ou eu comprar? E vai contra aquilo que a gente veio falando, né? De se aproximar do cliente, criar o senso de pertencimento, criar uma comunidade para você ficar próximo. Exato. E aí você fica simplesmente refém a IA, você acaba distanciando, né, o cliente de você. Você vai contra tudo aquilo, toda a estratégia que a gente veio discutindo, né? Na minha visão, a maior ferramenta que o empresário que está começando, ou que já tem tempo de mercado, ou que já é muito grande também, a maior ferramenta que ele pode ter a seu favor é conteúdo e colocar o rosto dele na empresa. A gente vê a CIMED fazendo isso, né? Cara, Várias empresas fazendo isso. O dono começando a aparecer, né? Isso é a maior ferramenta que ele pode ter. A gente vê pelos exemplos que o Léo trouxe, João, Adib, grandes do mercado. Porque assim, vamos pensar Toguro, né? Toguro tá muito em alta. Conteúdo é empilhamento. Uma hora você vai atingir uma pessoa que ela realmente quer. Então, quanto mais... E aí a gente traz isso daí para a IA, que a IA ajuda muito a gente a produzir conteúdo. Mas, cara, coloca o rosto, faz acontecer com você, a sua marca. Porque é a sua empresa, querendo ou não. Então, essa é a maior ferramenta que o empresário ele pode ter hoje no digital, que é colocar o rosto dele e dar... Que é legal esse ponto também que você citou, Léo, sobre o Toguro, que a gente entra muito também naquela questão dos influenciadores. Sim. Cada vez estão sendo mais utilizados. Exato. Justamente para falar a linguagem do cliente, né? Às vezes a empresa... Ela chega num patamar que ela se distancia muito daquele seu consumidor final. Sim. E aí a linguagem começa a ficar distante. Então é legal isso também que como o influenciador vem transmitindo, vem passando a mensagem do que a empresa quer. E é algo real, o influenciador ali é alguém concreto, real, físico ali, né? Principalmente para a nossa região, os micro-influenciadores. A gente é uma região do interior, então basicamente todo mundo se conhece aqui. Sim. É o famoso você é filho de quem, né? Então todo mundo se conhece. Então os micro-influenciadores para negócios locais funcionam muito bem, cara, porque você humaniza aquilo lá. Só que aí a gente tem o outro lado. Você ficar refém de micro-influenciadores e de outras pessoas anunciando o seu negócio, além de ficar muito caro, é um risco. Sim. No dia da manhã a gente não sabe o que esse influenciador pode estar envolvido e sua marca vai de resbalo. Então, o cenário ideal é você colocar o rosto no seu negócio e usar a estratégia de influenciadores em momentos estratégicos, em campanhas estratégicas. Porque além do que você faz, você traz uma pessoa de fora como prova social. Mas você ficar refém só de pessoas de fora do seu negócio é muito caro. E assim, acho que a maior aula que eu tô tendo, espero que todo mundo de casa esteja acompanhando assim, e tendo também esse mesmo resultado, sentindo isso, é que é um equilíbrio. Você tem que buscar um equilíbrio. Um equilíbrio na IA, um equilíbrio em qual plataforma você tá, um equilíbrio no influenciador. Você tem que encontrar um equilíbrio e não somente sair fazendo, né? Isso aqui virou tendência, deixa eu entrar de cabeça nisso. Tenho persona definida, tenho tudo bem estruturado. Tá, mas por mais que venha alguma ferramenta ou alguma estratégia nova, respira, deixa eu conversar com a FID, a minha agência estratégica, o meu braço direito, para eu entender se faz sentido ou não e o quanto, né, eu destinar energia e esforço nisso, né? Perfeito. Uma coisa que a gente se preocupa muito lá na agência é não ficar refém de alguma coisa ou algum canal. Isso que o Léo falou é sensacional, porque tem empresas que são 100% reféns do Meta Ads. E aí o Meta Ads, no dia de amanhã, ele acabou, o faturamento da empresa ele vai lá para 20% negativo. Justamente por conta dessa queda. Então, um dos maiores objetivos nossos da agência é o quê? Cara, vamos abrir o leque. O que está acontecendo? Você anuncia onde, Gabriel? Você está no Meta Ads, no Instagram? Tá, mas como é que está seu site de captação? Como que tá os seus eventos offline? Que é muito importante juntar o offline com o digital também. Então, o nosso principal objetivo é olhar o todo. Cara, o que está acontecendo? Estamos no Meta Ads, estamos no Instagram, nosso canal de captação tá bacana? Beleza, a gente não fica refém. Porque se um deles amanhã, beleza, acabou, eu tenho aqui mais 4, a gente vai buscar outras estratégias. Então, o nosso principal objetivo com o cliente é esse, não deixar ele refém de absolutamente nada. Ter uma base muito forte, né? Tanto orgânico, quanto no tráfego, quanto no site. Ele está em todos os lugares ali e ele não depender de um lugar específico para poder performar. Sim. Porque a gente está vendo essa instabilidade do Meta, no dia da manhã acontece alguma coisa, sua conta não está no ar, e aí você vai perder todos os seus leads, você não vai vender mais, ou você vai ter uma outra captação, você vai ter follow-up, você vai ter um banco de dados dos seus clientes. Então, a gente entra para poder dar essa visão para o empresário, porque às vezes
ele está muito focado ali em querer vender, em querer fazer um negócio desse, só que tem alguns pilares que ele precisa mexer antes de chegar nesse ponto. É legal isso. E assim, até trazendo, para ficar um pouco mais tangível assim para quem está de casa assistindo, vocês puderem trazer algum case, vocês já falaram alguns ao longo da nossa conversa, mas algum case que vocês conseguem colocar isso na prática. Essa conversa, essas estratégias, todo esse processo que vocês falaram, algum case aí que vocês vêm tendo hoje, que vocês vêm tendo essa conversa, todo esse alinhamento, mudando estratégia, tendo essa comunicação com o cliente, se vocês puderem compartilhar, acho que é interessante pro pessoal. Você vai ou vou? Claro, claro. Não, é que assim, eu sempre falo isso pro cliente, eu quero, na próxima reunião que a gente tiver, daqui 2, 3, 4 anos que seja, eu quero poder falar que vocês são um case para mim. Então, todo cliente que a gente tem, a gente trata ele para ser um futuro case. Cara, Essa que é a ideia, independente do tamanho. Porque para nós é muito mais valioso mostrar onde a gente começou e onde a gente terminou do que pegar um cliente, entregar algo, devolver e ele segue a vida dele. Não, essa não é a nossa ideia. É um cliente bem legal nosso, é a Viasol, né? Energia solar, uma empresa gigante, que fatura muito. E ela estava um pouco perdida no mundo do digital, até por conta da demanda dela, do volume que ela tem de leads, de atendimento, de vendas. O que é normal, né? As empresas crescem, vão mudando de estágio, e o digital mudou, demandas, igual você falou, o digital mudou. E ela é uma empresa que está focada muito na questão de qualidade. E ela deixou para um momento ali, né, o digital de lado, e a gente entrou para poder ajudar ela. E hoje, cara, com conteúdos humanizados, tráfego pago, CRM instalado, mudou o jogo totalmente. Sim, né? A Viasol, cara, ela é, pra mim, um dos cases principais que a gente tem na agência hoje por conta do momento em que a gente pegou ela versus o que tá acontecendo hoje. Eu não falo que nem de faturamento, porque assim, vamos deixar uma coisa clara. Case não é só o cara que tá faturando muito. Pontuar, sim. Case é o cara que passou de um momento X, que teve uma transformação na mentalidade do cara, que é o dono da empresa, o time dele que acompanha também, mais o resultado que ele tem. Então é uma junção de fatores que no final ele converte sempre na venda, no faturamento, no bom posicionamento da empresa. Mas a Viasol, na minha opinião, ela é um dos nossos melhores cases, porque a gente pegou ela no momento em que eles estavam, igual o Léo falou, perdida no digital. E a gente trouxe essa questão de visibilidade. Cara, quanto que vocês investem no marketing digital? Perfeito, alinhamos esse ponto. O que é um lead bom ou ruim para vocês? Alinhamos esse ponto também. E começamos a gerar essa demanda. Bom, perfeito. E fazendo só um parênteses, na agência a gente tem 3 produtos, que é marketing digital, CRM e AI automações. Legal. 3 produtos, tá? Aqui a gente está falando desse primeiro produto. Então a gente começou a gerar essa demanda para eles. Com o tempo, a gente foi vendo que, cara, gerar demanda sem ter um processo comercial definido e gerenciar esses leads é um problema. Então a gente entrou com o segundo produto da Feed, que é o Feed Connect. Então a gente deixou isso daí muito bem claro para todos os vendedores deles. E aí foi passando, foi um processo, não foi fácil, a gente teve algumas A galera acha que é só chegar lá e fazer um vídeo, né? Não, tem todo o roteiro, tem toda a ideia, tem toda a gravação, tem a proposta, a estratégia. Aí esse vídeo vai para a campanha, esse vídeo tem quanto de investimento, aí esse vídeo gera leads, o leads vai para o comercial. Então é todo um processo, um processo. E aí CRM implementado, bum! Uma outra visão. A gente estava gerando demanda com um custo baixo, com valor de investimento fixo, por um faturamento surreal com uma taxa de conversão alta. Bacana. Todos da empresa começaram a olhar o marketing com uma outra forma. Por quê? Pô, a agência gera o lead, a gente tem uma taxa de conversão, a gente tem um custo fixo. A gente começa a analisar o cenário diferente. Pô, será que se a gente aumentar esse valor aqui, a gente vai ter um resultado melhor? Não necessariamente. E a gente foi alimentando o pessoal e os donos da Viasol de que, cara, é um processo e a gente está seguindo. E aí a gente entrou com o terceiro produto. Quando você tem uma demanda muito alta, e aí a gente volta no ponto da IA, que é o quê? Você usa a IA a seu favor. Então a gente colocou para eles lá um SDR. O que é um SDR? É uma pessoa que pré-qualifica o seu lead. Faz uma primeira conexão. Olá, Gabriel, como é que é o seu nome? Da onde você é e qual que é o produto que você tem interesse? Ele faz a primeira conexão. Já cria um primeiro filtro, né? E aí o vendedor, ele pega o cara e fala, pô, então é o Gabriel, ele tem interesse no boiler solar e ele veio de Franca. O cara, ele já vai com muito mais munição e a taxa de conversão deles aumentaram muito. Mas pra gente chegar nesse momento foi uma etapa. Né? Foi toda uma jornada, porque inclui também a conscientização do cliente e ele entender a necessidade disso. Mas conforme o trabalho vai escalando, ele vai ficando... É indispensável ele entender isso, é fundamental e aí ele vai fazendo parte e vai entendendo todo o processo. Tanto é que as nossas reuniões com a Viasol hoje são muito mais práticas, porque a gente já tem relatório, a gente já tem base de tudo, então é tudo muito mais simples de manusear, porque a gente já trilhou esse caminho todo.
Eles são uma empresa que a gente tem 3 produtos bem definidos e escalados ali. É legal que é um processo, né? Assim, acho que é um conselho e até um aprendizado para quem está de casa, que da mesma forma que você constrói aos poucos a sua empresa, o setor do marketing também é assim. Sim. Você precisa ter esse cuidado, você precisa estar todo dia ali atento, precisa ter uma estratégia. E é aos poucos que você vai construindo isso. E falando até de aprendizados e dicas, assim, a gente está chegando no final do nosso podcast, eu queria que cada um de vocês, primeiro o Vitor, depois o Léo, desse alguma dica para quem está em casa assistindo, sobre o que o empresário pode fazer para melhorar, além de contratar, obviamente, a Feed, o que o empresário pode fazer para melhorar a sua área de marketing hoje em dia. Gabriel, vamos lá. Você que está assistindo a gente aí, coloque o rosto na sua empresa. Faça isso, vista a camisa. Claro, a gente sabe que no dia a dia vocês estão ali sempre, mas, cara, vai nos stories, começa a gravar, posta conteúdo, porque isso faz total diferença. Eu já falei no podcast, mas vou repetir. A maior ferramenta por empresário em 2026 não é a inteligência artificial. Na minha opinião, é ele colocar o rosto, é ele vestir a camisa, é ele estar ali todo dia, mostrar a correria dele, orçamentos, vendas, porque isso gera uma conexão surreal. Então, cara, uma dica só, coloque o rosto na sua empresa que vocês vão começar a gerar comunidade, senso de pertencimento e vai gerar uma tribo que vai ser algo diferenciado. Boa, agora a bola tá com você, E Léo. eu vou dar uma dica que complementa a dica do Vitor, que é para você botar o rosto, para você sentir a vontade para falar, invista na sua comunicação. Não tem como a gente falar digital sem a gente falar de comunicação. A pessoa não está te sentindo, a pessoa não está te vendo, a pessoa não está ali do seu lado. A única ferramenta que você tem para impactar ela, para gerar valor para dentro do seu negócio é a sua voz. Então, invista na sua comunicação. Perfeito. É totalmente fundamental você entender de técnicas, você saber modulação de voz, você saber como falar diante de uma câmera ou diante de um cliente, porque vai ficar muito mais fácil você botar a cara e vender através do digital. Isso aqui foi de graça, gente. Um curso, o que é isso? E assim, antes da gente encerrar, deixem a rede social da Feed e de vocês também, para o pessoal poder seguir vocês. Cara, pode seguir lá, Agência Feed _, lá na nossa bio tem todos os nossos canais, o nosso site, www.feedmkt@digital.com. Tem o nosso WhatsApp. Eu convido você que ficou interessado por esse bate-papo, chamar a gente vai fazer uma reunião de diagnóstico do seu negócio sem compromisso, para a gente poder te trazer insights, dicas valiosas, tudo que, de certa forma, a gente consiga agregar para dentro do seu mundo. Tá, vou fazer um parênteses aqui, tá? Nem conversei com o Léo, mas a gente vai fazer aqui. Se você tá vendo esse vídeo e igual o Léo falou, gostou mesmo, os 10 primeiros, tá? Vamos deixar gravado aqui. Os 10 primeiros que falar que vim do podcast vai ganhar 2 meses de contrato grátis lá na Agência Feed. Então, aí é loucura, 10, hein? Ó, nem falei com o diretor aqui. É 10, tá bom? Bom, se você não aproveitar essa oportunidade, você tá maluco. perdendo, cara. Você tá maluco. Bom, Vitor, Léo, gostaria de agradecer a presença de vocês, toda essa aula que vocês deram para nós. Espero que você de casa tenha gostado e fique atento na Redcast, no nosso YouTube, no nosso canal, para você acompanhar os próximos vídeos e bate-papos que a gente vai ter. Muito obrigado, um ótimo dia.